Fala galera, beleza? Voltando aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero dar algumas atualizações para vocês sobre o que está acontecendo nesse processo de investigação de possíveis fraudes nas eleições americanas. Para quem não sabe, a gente teve um importante programa ontem na Fox News, foi às 11 horas horário de Brasília, eu acompanhei e fiz a cobertura completa nos stories. Eu vou resumir tudo o que os representantes legais do Partido Republicano mostraram e falaram ontem nesse importante programa, que mostrou sim que o Partido Republicano tem muitas provas para denunciar as fraudes nas eleições de 2020 que acabaram como a imprensa está falando, projetada a vitória para o Joe Biden, mas a gente sabe que nada acabou ainda. O jogo realmente só acaba no dia 14 de dezembro, que é quando oficialmente os delegados votam em quem vai representar o estado deles, se eles vão votar por Trump ou por Biden. Tradicionalmente eles costumam seguir o voto do estado, então os 55 delegados da Califórnia, os 55 devem votar pelo Partido Democrata, por exemplo. Vamos colocar outro exemplo, os 28 da Flórida, os 28 devem seguir a ideia e votar pelo Trump. Mas a gente sabe que a recontagem está acontecendo e é justamente disso que eu quero falar com vocês, que a gente já teve inclusive uma notícia muito importante hoje. Então vamos começar, pessoal. Ontem, 11 horas da noite, horário de Brasília, 9 horas da noite, horário da costa leste dos Estados Unidos, teve um programa que foi ao ar na Fox News, que é com um apresentador que todos já conhecem ele é conservador, ele não costuma censurar nenhum dos dois, mesmo sendo conservador, ele mostra as ideias democratas, mostra as ideias republicanas, e ele resolveu dar esse espaço para a campanha do Trump de mostrar em rede nacional o que estava acontecendo e os enormes absurdos que podem ter acontecido nas eleições americanas. Então o que é importante falar? O primeiro bloco desse programa foram duas representantes legais do Partido Republicano, representantes do presidente Trump, que trabalham na campanha dele, inclusive uma é representante da White House, da Casa Branca. Essa primeira, ela levou 254 páginas de provas de somente um condado no estado de Michigan. Então a gente tem 254 páginas de prova, somente um condado. E todas as pessoas que falaram que vão depor a favor do presidente Trump para provar as fraudes, foi juramentado, ou seja, se elas mentirem e for descoberto que elas mentiram, elas podem ir para a cadeia. Quando você juramenta um depoimento, você basicamente assume o risco. Se você mentir, você vai para a cadeia. Então tem chances reais de ser uma verdade, dessa possibilidade existir. A segunda representante, ela já deu uma fala que eu acho importante. Ela afirmou que além dessas 254 páginas de prova em somente um condado, eles têm cerca de 11 mil pessoas que assinaram termos juramentados que se dispõem a depor e contar as fraudes que foram observadas no dia da eleição. Essas pessoas são os observadores. O que são os observadores? São pessoas que se voluntariam, que são ou do Partido Republicano ou do Partido Democrata, que se voluntariam para observar a contagem dos ballots, a contagem das cédulas de votação. E 11 mil pessoas mandaram denúncias para o Team Trump, que é a equipe de campanha do presidente Trump, e juramentaram que vão depor a favor do presidente Trump e vão contar a verdade em sua integridade. Mais uma vez eu repito, quando você juramenta, você basicamente fala, se você mentir, você vai para a cadeia. Então, chances reais de pelo menos metade disso ser verdade. Se pelo menos metade disso for verdade, o jogo pode mudar e pode virar muito, porque essas pessoas, essas testemunhas, elas estão espalhadas nesses estados-chave. Então tem na Geórgia, tem em Michigan, tem no Wisconsin, tem no Arizona, tem em Nevada, tem em tudo que é lugar. Uma outra coisa importante que saiu hoje também que eu queria destacar para vocês. O secretário de Estado da Geórgia acabou de dar uma declaração, não deve nem ter uma hora e meia. Pra vocês verem, inclusive, que eu não estou mentindo, vai estar disponível no meu Instagram um vídeo dele falando que vai ser realizado o processo de recontagem no estado da Geórgia, que deve terminar até o dia 14 de dezembro, só que vai ser uma recontagem manual, porque eles querem garantir a integridade das eleições e vão ter observadores em todos os condados. Porque qual foi o grande problema que a gente viu nessa eleição, que aconteceu na Geórgia, mas aconteceu em grande escala, principalmente no estado da Pensilvânia? Os observadores estavam sendo proibidos de ver a contagem dos ballots, de ver se o processo estava sendo justo, de ver se o processo estava sendo ético. E o presidente Trump e o Team Trump já entraram na justiça para conseguir a recontagem em outros estados. A Geórgia já foi um estado que autorizou, a recontagem vai começar hoje, a recontagem manual. Eu acredito que a Suprema Corte vai
vai garantir o direito do Partido Republicano de exigir recontagem na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. E Michigan tem um outro ponto, não é só as 243 páginas de prova. Também teve aquele problema do problema acidental do software, que tinha dado 67% para o Biden, 33% para o Trump em um condado, e na verdade era o contrário. E detalhe, é o mesmo software que é usado em diferentes 150 condados espalhados pelos Estados Unidos. Se aconteceu o problema em um, podem acontecer em vários. Agora vamos falar de o que pode acontecer, vamos falar de realidade. Pessoal, a Suprema Corte americana, ela é formada por juízes respeitados, por juízes éticos e por juízes que agem a favor da lei. Não é como a Suprema Corte do nosso país, que infelizmente a gente tem alguns juízes que agem de acordo com interesses pessoais, que agem de acordo com vontades de sua família e de seus partidos. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. A Suprema Corte costuma funcionar lá como funcionou em 2000 na eleição do George W. Bush. Eu acredito que o Trump vai conseguir o direito de recontagem em todos os estados que ele quiser, porque a margem está muito pequena. Só que eu não sei se ele vai conseguir virar em todos os estados. Eu acredito que na Geórgia sim, e aqui vai o porquê. Porque a gente está tendo uma situação que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. O candidato ao Senado republicano no estado da Geórgia tem uma diferença de 80 mil votos. Eu não estou falando de 8 mil, eu estou falando de 80 mil votos em relação ao candidato do Partido Democrata. E, magicamente, o candidato democrata está ganhando do candidato republicano por mais ou menos 15 mil votos, que é a última parcial que eu tinha visto. Isso nunca aconteceu, já aconteceu sim, de um cara de um partido do Senado ganhar e o outro para presidente no estado. Mas a diferença era de 5, 4, 3 mil votos. Uma diferença de 80 mil votos não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de você vir aqui no Brasil e votar, por exemplo, no Eduardo Bolsonaro para deputado federal e votar no Haddad para presidente. É provável que isso aconteça com 4, 5 mil pessoas? É, mas num cenário de 80 mil pessoas é quase impossível. E não sou somente eu que estou questionando, que estou batendo nessa tecla. Mídias americanas imparciais, como uma que eu estou acompanhando quase que integralmente, que eu estou gostando mais, que é a Newsmax, ela está batendo nessa tecla toda hora. Inclusive ontem teve uma entrevista com um deputado republicano e um deputado democrata, e os dois afirmaram que acharam isso estranho, inclusive o deputado democrata. Então tem que ficar atento. Na Geórgia eu acredito sim que ele vai conseguir a virada. Pensilvânia vai ser apertado, mas eu acho possível. Michigan eu acho mais difícil. Wisconsin eu acho possível porque está bem apertado. E no Arizona a contagem dos ballots nem acabou ainda e a diferença está em 8 mil, 11 mil votos, que é a última parcial que eu tinha visto. O que precisa acontecer para o Trump ganhar a eleição? Ele precisa conseguir a virada na Geórgia e na Pensilvânia principalmente. Porque se ele consegue só na Geórgia e não consegue na Pensilvânia, o Biden continua eleito porque a Pensilvânia tem 20 delegados. A Geórgia, se não me engano, são 16. Então é importante que ele consiga a virada na Pensilvânia e depois se conseguir a virada na Geórgia também. Porque eu realmente acredito que ele vai ganhar o estado do Arizona. Agora a gente tem que ficar atento a essas recontagens. Elas tendem a demorar sim, porque o Team Trump entrou na justiça pedindo que essas recontagens sejam feitas de maneira manual. Então, como no estado da Geórgia vai ser feito, inclusive parabenizo o secretário de Estado do estado da Geórgia que autorizou essa recontagem, não precisou nem vir decisão judicial, ele entendeu que era ético fazer essa recontagem, então ele está de parabéns. E nós esperamos, nós brasileiros, nós apoiadores do Trump, os republicanos nos Estados Unidos, que todos os estados americanos que tiveram margens pequenas, inclusive na Flórida que os republicanos ganharam, não é nada mais lógico, nada mais justo que haja uma recontagem para garantir a legitimidade e a justiça do processo eleitoral. Se tudo isso for feito e alguns estados não quiserem liberar, vai parar na Suprema Corte e eu acredito que a Suprema Corte vai dar o caso para o Team Trump de autorizar as contagens. Eu vou repetir mais uma vez o que eu disse no início desse vídeo. São 243 provas de página em somente um condado, em somente uma cidade. E são mais de 11 mil pessoas que juramentaram e falaram que vão depor para provar as fraudes que foram vistas no dia da eleição, no Election Day, inclusive antes daqueles mail-in votings, aqueles votos por correio, aqueles votos por correio que algumas pessoas optaram por fazer. Então é isso, pessoal. Essas são as atualizações de hoje. Qualquer outra atualização eu estou mostrando lá no Instagram. Se tiver alguma coisa mais importante, que impacte mais no processo, eu gravo outro vídeo para vocês. Agora eu vou deixar alguns recadinhos finais. Eu sempre gosto de deixar no final porque é chato eu ficar falando disso no início.
Se você puder se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, indicar o canal para os seus amigos, me ajuda muito. A gente está crescendo aos poucos, é super importante. Eu tenho orgulho hoje de dizer que eu sou um dos poucos jovens conservadores que estão pondo a cara a tapa. Inclusive, infelizmente, nós não temos muitos. Eu fico muito feliz de saber também que vocês estão me dando esse feedback positivo, pessoas estão elogiando o meu trabalho, pedindo para mim continuar, seguir em frente nessa luta. Nós seguimos, nós nunca baixamos a cabeça, nós nunca vamos desistir de ter um Brasil melhor e de ter um mundo melhor. Então vou pedir, recomenda o canal para seus amigos, me segue lá no Instagram, lá onde eu estou dando mais informações sobre as eleições americanas. Lá a gente está com quase 32 mil pessoas acompanhando, foi onde eu comecei inclusive, e muitas pessoas me acompanham por lá, e aqui no YouTube a gente tem 2, 3 meses, e estamos chegando a quase 4.300 inscritos. Então obrigado aí para você que é inscrito, obrigado aí para você que assistiu o vídeo até o final. Não se esqueça, se inscreva no canal, indique o canal para os amigos, para que a gente consiga levar a verdade para a casa de cada vez mais brasileiros. Obrigado aí para você que assistiu o vídeo, um forte abraço, um bom fim de semana, um bom final de semana que está chegando. A gente deve ter mais um vídeo ainda essa semana para falar das eleições municipais que são domingo, e é super importante que você fique atento ao seu voto. Não venda seu voto, não negligencie seu voto. A mudança que a gente quer para o nosso país começa no município, começa na sua cidade, começa na minha cidade. A gente deve ter um vídeo sexta-feira para falar somente sobre isso, sobre eleições municipais. Obrigado para você que ficou até aí, quase 11 minutos e meio de vídeo. Foi um dos vídeos mais longos que eu fiz, mas um dos vídeos mais importantes também que eu já gravei. Forte abraço e fiquem com Deus.